Planta tem que comer para crescer. Você tem que saber adubar a sua planta para ela ficar forte contra as pragas e doenças, para fazer folha nova, para fazer fruto grande, flor bonita. Para isso acontecer, você tem que adubar. E adubos são muitos, vou te mostrar. A gente tem adubos que são minerais e tem adubos que são orgânicos. Em resumo, a gente tem esses dois grandes grupos. Minerais, que são, por exemplo, esses adubos aqui, que não tem nada de orgânico, ou seja, é só o nutriente, só os nutrientes. A gente tem os adubos que são orgânicos, que são esses aqui, como por exemplo, humus de minhoca, cocôzinho de vaca, casca de banana. Esses são adubos orgânicos. Eles têm os nutrientes, mas também têm a parte orgânica, a parte que vai decompor e vai dar origem aos nutrientes de fato, a parte que a planta vai comer. Então pensa comigo, a casca de banana tem potássio, só que para esse potássio ficar disponível para a planta, vai demorar pelo menos uns 30, 60, talvez 90 dias para essa casca de banana ficar totalmente decomposta, ou seja, para de fato liberar o potássio para essa planta. Enquanto quando a gente usa um adubo mineral, já vai estar liberado na primeira rega, porque aqui está só o potássio, por exemplo, está só o nutriente. Isso não quer dizer que adubo mineral é melhor que orgânico. Pelo contrário, adubos orgânicos são melhores, porque eles deixam a terra melhor. Não é só uma sopinha nutritiva, é como se fosse o soro, entendeu? Adubo mineral é como se fosse o soro. Só que o adubo orgânico, cocôzinho de vaca, melhora a terra como um todo. Então é melhor você escolher por adubos orgânicos sempre e complementar com adubos minerais. Com certeza você já ouviu falar naquele adubo chamado 10-10-10, ou seja, 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio. O que isso quer dizer? Que uma parte é desse nutriente, outra parte desse nutriente, outra parte desse nutriente. Tem 3 comidinhas, por assim dizer, naquela comida, naquele adubo. Só que pensa comigo, você come só arroz, feijão e ovo? Eu espero que não. Eu espero que você também coma frutas, que você coma outros legumes, que você coma outras coisas com diversidade, além de só essas 3 comidas. Então, quando a gente fala do 10-10-10, a gente está falando de um adubo que não é tão completo assim. Não tem tudo que a planta precisa. Por isso que é bom a gente usar adubos que sejam orgânicos, que aí vai ter mais de outros nutrientes, por exemplo. Dentre os adubos orgânicos, a gente tem, por exemplo, esse aqui, que é o humus de minhoca. A gente tem o bocashi, que pode ser nessa versão sólida, pode ser nessa versão aqui, pode ser ainda na versão líquida. A gente tem esse aqui, xixi de minhoca, é o biofertilizante da minha composteira. A gente tem também cocô de vaca, cocô de cabra, de ovelha, enfim, de tudo que é bicho dá pra gente usar também, de galinha, de porco, de cavalo, o que seja. Dá pra gente usar esses adubos também, esse cocôzinho como um adubo orgânico. Então, são vários os adubos orgânicos e são vários os adubos minerais, que normalmente são os comerciais, os que a gente compra, não é? Como, por exemplo, a gente tem esse aqui, que ele é em bolinha, que é chamado de cote. A gente tem este outro aqui, que é azul, ele dilui em água, chamado de Peters. A gente tem esse outro aqui, que é o mais comum, que é chamado de granulado. A gente tem também o que é em pó, também é adubo mineral. A gente tem ele em bastão. Enfim, são muitos os tipos de adubos minerais também. E dependendo da composição de cada um, vai ser diferente para a planta. Por exemplo, eu te falei do NPK, do 10-10-10. O N, que é o primeiro dos 10, ele é para folhas. O fósforo, ele é para flores e frutos. E o K, do potássio, ele é para a dureza da planta.
precisa desses três, são o que a planta precisa em maior quantidade. Só que não é que a planta come só isso. Ela também precisa de boro, de manganês, de enxofre, de cálcio, de molibdênio. Enfim, são 46 nutrientes ao total. Você não precisa decorar a tabela periódica, mas é importante que você dê uma alimentação variada para sua planta. Olha no rótulo do adubo e vê aonde fala níveis de garantia. Aí você vai ver, quanto mais letrinhas tiver, melhor, porque quer dizer que mais nutrientes vai ter. Então deu para entender a diferença, né, de um adubo mineral e um adubo orgânico. O mineral a planta vai beber, porque ela não come, né, não tem boca na raiz. Ela vai beber bem rápido. Enquanto o adubo orgânico, ele vai ser decomposto e depois a planta vai comer, tá? É assim que funciona. Os dois são bons, a gente usa em momentos diferentes. Por exemplo, quando a planta está muito fraca, está sendo atacada por pragas ou doenças, a gente vai usar um adubo que a planta beba mais rápido, como por exemplo um que dilua em água, ou mesmo um orgânico que seja líquido. Aí a planta vai beber mais rápido esse adubo, vai se nutrir mais rápido. Mas a gente não deve basear a nossa adubação só em adubos minerais. Então, adubo mineral, adubo orgânico, mineral, sais minerais é esse aqui. Agora, o orgânico é o cocôzinho de vaca e outros. Eles podem ser líquidos ou sólidos, tá? Como você está vendo alguns exemplos aqui. Ainda, esses adubos, eles podem ficar adubando sua planta por 15 dias e depois você tem que adubar de novo. Ou ainda tem adubos como o cote, um dos tipos de cote, que é esse de bolinha, que você pode adubar a cada ano. Ele vai ficar um ano todo liberando nutrientes aos poucos para sua planta. Então vai depender do tipo de adubação que você fizer. Por exemplo, em um escritório que ninguém vai lembrar de adubar, você pode usar esse adubo de 12 meses, que é o cote. Então você prepara naquele vaso da planta, vai ficar durante 12 meses. Depois você repõe essa adubação, você reforça. Mas o que a gente tem que pensar sobre a adubação é muito simples. As plantas têm que comer para crescer, são iguaizinhas a gente. Tem que comer com diversidade de nutrientes e com constância. Você não vai comer o sal do ano inteiro em um dia, em uma refeição. Da mesma forma que você não vai adubar a planta para o ano todo de uma vez só. Claro, quando o adubo é de 12 meses, você vai seguir o rótulo e não vai colocar mais. Nunca coloque adubo a mais, porque senão você vai queimar a sua planta, ela vai desidratar por osmose, vai ter tanto nutriente na terra que vai desidratar a planta. Os nutrientes da planta e a água da planta vai descer para o substrato, você vai matar suas plantas queimadas. Então sempre use adubo a menos, use com diversidade. Um mês você vai colocar o mineral, outro mês você vai usar o orgânico, dependendo do seu calendário de adubação. E claro, com frequência, né? Frequência, diversidade, constância. E sempre usando um pouquinho a menos do que a mais. Nunca coloque a mais. Que depois você pode reforçar. O que você não pode é tirar depois que você queimou a coitada da planta. Eu ensino tudo sobre adubação lá na Escola das Plantas, que é o meu curso online. E nessa Black Friday, todos os meus livros vão estar com o maior desconto do ano. Os meus livros digitais de terra, e adubação, de compostagem. Para quem quer aprender a plantar, quer ser um brotinho sabido, também tem livro sobre isso. Tem de pragas, doenças, enfim, todos esses livros vão estar com desconto nessa Black Friday. E se você quer participar da próxima turma da escola, o link também vai estar junto com esse vídeo. Então, te espero lá, espero que você tenha aprendido com esse vídeo muito breve sobre adubação.